Bom começo de noite para você acompanhando a Rádio 2 de Julho, também a Rádio Vida FM 105,9. Brevemente vai acompanhar também pela Rádio Bahia Gospel de Feira de Santana, o Sistema Rádio e TV Web Folha nos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, já em negociação com alguns estados do sul do Brasil. Que bom que você está conosco a partir de agora com o programa Opinião, o seu jornal no rádio e o resumo das principais notícias do dia. Estamos convocando você para discutirmos este país de dimensões continentais, seus principais problemas e suas potenciais soluções. Vá se chegando em nossas lives no Facebook, no YouTube, no Instagram e o nosso WhatsApp à sua inteira disposição para você enviar o seu áudio. 75998488400. Comigo na bancada, o polêmico comentarista do rádio brasileiro, Evaldo Silva. Boa noite. Rapaz, boa noite, Marconi. Boa noite, ouvintes do programa Opinião. Nós, com a satisfação, a alegria de mais um dia estarmos aqui juntinhos. Hoje a gente ainda acompanhado, responsabilidade grande, viu? É grande a nossa responsabilidade aqui no programa Opinião, mas claro que a gente não deixa de fazer logo de início com que as pessoas que estão nos acompanhando já fiquem assim, não é se coçando não, né? Mas com vontade de falar. Como esse país é um país complicado e muitas das vezes as respostas são bem fáceis de ser dadas. A gente vinha aqui falando, você falou do Rio de Janeiro, né? Que tem uma rádio parceira, já está aí se achegando ao programa Opinião. E a gente fala muito do Rio de Janeiro, fala das questões de segurança pública, de política, das ações de improbidade, tanto no mundo da política lá, quanto no mundo também do judiciário. Aí, Marconi, hoje eu prestando atenção a uma reportagem, claro, mais uma reportagem falando de um Bolsonaro. Mas eu não quis me apegar a esta reportagem, me apeguei exatamente, sabe a quê? Eu nunca vi, pelo menos não conheço, o Rio de Janeiro é a primeira cidade para mim que um vereador tenha foro especial, foro privilegiado. Um vereador, eu nunca vi isso. É por isso que no Rio de Janeiro começa de vereador, já cedinho, a facilidade da corrupção, porque os poderes locais não podem investigar, não podem ouvir, não pode apurar. Então, eu já começo cedo dizendo, olha, Rio de Janeiro merece passar pelo que está passando, viu, gente? Merecem, por todas essas ações que os políticos vão fazendo por lá e vai se tornando a vida do carioca, vai tornando a vida do carioca cada vez mais complicada, mas a gente vai falar no transcorrer do programa, viu? Vamos lá, vamos de roteiro. Muito bem, dito isto, vamos à escalada no programa. Você vai acompanhar nesta edição. Venda direta de etanol pode aumentar concorrência, é o que diz Bolsonaro. Ministério da Educação divulga diretrizes para a volta às aulas presenciais, mas não estabelece data para o retorno. E ainda, teste de vacina contra a Covid-19 funciona e Pfizer pode produzir 1 bilhão de doses. Infectologista rechaça a possibilidade de reinfecção por coronavírus. E mais, Petrobras anuncia 7º reajuste consecutivo da gasolina. Hoje é quarta-feira. Primeiro. 2 de julho. 2, né? É porque a não, Alagoinhas... é primeiro mesmo. Ah, é? É primeiro. 2 de amanhã, obviamente. Não, é porque para o nosso convidado, que é estudante de jornalismo, daqui a pouquinho ele vai dar uma palavrinha, veio observar o programa Opinião. Alagoinhas é assim, se adiantou tudo que é feriado. Eu acho que até semana que vem deve ser Natal, coisa do tipo. Mas vamos lá, estamos falando para o mundo. Primeiro. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. O que acontece de mais relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Sua participação é de fundamental importância, então comece a compartilhar, a se manifestar em nossas lives. Por favor, recomende a nossa página, inscreva-se em nosso canal no YouTube e também siga a nossa página no Facebook, Programa Opinião /. Clica no sininho, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as nossas publicações, as nossas lives também. Não esqueça de mencionar em nossa live de onde você está nos acompanhando. Neste instante, com informações da agência Clima Tempo, a temperatura em Alagoinhas, Bahia, 19 graus, sensação térmica em 21 graus, o tempo estável. Previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens
principalmente à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade e as temperaturas deverão oscilar entre 19 e 28 graus. Bom, vamos à primeira informação de hoje. O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje, dia 1º, a aprovação de diretrizes pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para os postos de combustíveis. A venda direta do etanol pode proporcionar maior concorrência ao setor e baratear o preço dos combustíveis nas bombas. É o que escreveu ele em publicação em suas redes sociais. Em junho, o CNPE aprovou resolução que define diretrizes para a comercialização por produtor de etanol hidratado combustível diretamente com o revendedor varejista de combustíveis automotivos e transportador, que é o chamado revendedor retalhista, o TRR. Atualmente, a norma da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estabelece que todo combustível deve passar por empresa distribuidora antes de chegar às bombas dos postos. Em diversas ocasiões, Bolsonaro já defendeu a venda direta como forma de reduzir os preços dos combustíveis. A aprovação da resolução pelo CNPE permitirá à ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, implementar as ações para a venda direta do etanol. Um projeto de decreto legislativo para liberar a venda sem intermediários também está tramitando na Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia no fim de 2019 e está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aliás, há também a de Cidadania, aqui a CCJ, isso para depois ser votado em plenário. Gente, é esdrúxulo, é absurdo, é uma coisa, isso é roubar. Que notem os senhores, nós temos uma carga tributária estratosférica. Uma das explicações pelas quais a Petrobras vende combustível para fora do país e esse combustível chega lá e é vendido nas bombas por menos da metade do que é vendido no Brasil é que não se exporta o imposto. Como nós temos uma carga tributária, repito, estratosférica, aqui incidem sobre o preço do combustível, que para a distribuidora sai a, 20% do que você paga na bomba, se muito. Mas será que isso para passar nessas comissões para ser votado em plenário, isso pode sair muito caro para nós, não é para o governo? Porque o toma lá da cá tem que funcionar. Ou os senhores acham que a quem pertencem essas empresas intermediárias, distribuidoras? Imagina que você plante aí em sua propriedade rural, você cultiva determinada hortaliça ou qualquer coisa que o valha, e você tem a sua produção, você não pode vender como você quer. Imagina que a lei diz que você tem que vender ao atravessador, que compra na sua mão, por exemplo, como nós chamamos aqui em alguns lugares o maço, aqui o molho de coentro. O atravessador compra na tua mão a 15 centavos, ele revende a R$3. Transforme isso em percentual. 100% seria revender a 30 centavos. Mas ele revende a R$3, em alguns lugares R$4. Então você que produz, imagine você não ter o direito de vender a sua produção diretamente ao consumidor final. Ou ao mercado, não, você tem que vender a um atravessador para que este revenda aos mercados, às feiras livres, aos varejistas. E para um projeto como esse passar, porque, repito, a quem pertencem as empresas que são as intermediárias nisso? As mesmas pessoas, se é que podemos chamá-los de pessoas, a quem pertencem a maioria das empresas de prestação de serviço terceirizado neste país. Não obstante, o Congresso Nacional aprovou a terceirização irrestrita. Isso quer dizer que um prefeito de determinada cidade, ele não tem mais o direito de realizar os serviços essenciais de sua cidade com pessoa própria, porque tem que terceirizar. Aí, o deputado, o senador, junto com empresários igualmente inescrupulosos, e aí eu não estou generalizando, ele faz o seguinte, ele colocou o apoio político dele, até porque essas prefeituras formam sua base eleitoral, para não chamar de curral eleitoral, para a gente ser bem eufêmicos. E aí o que acontece? Tem lá o prefeito, que é da sua base eleitoral. Ele está ganhando porque as verbas que ele destina para os municípios sempre tem ida e volta, sempre tem mão e contramão. Todo mundo sabe disso. Eu não estou fazendo afirmação, porque para tal eu teria que estar embasado em provas. Estou dizendo o que se comenta na boca miúda e ninguém é criança, todo mundo sabe disso. Então vai e volta.
O deputado A ou B destinou X milhões para o município, para ações de, sei lá, de cultura, fomento à cultura. Quanto é que foi usado efetivamente? Ele não pega no dinheiro, ele destina. Quem vai pegar é a secretaria ou o prefeito da cidade tal. Vai fazer o saque do dinheiro e esse dinheiro volta. Geralmente volta como cabeça de gado, uma série de coisas que não tem como rastrear, não é? E aí ele ganha disso, ele tem o esquema ou os esquemas com o prefeito desta cidade, estou falando a nível de Brasil. E aí, como se não bastasse, desde o funcionário terceirizado que faz a limpeza em prédios públicos, como escolas, secretarias, a própria prefeitura, enfim, câmaras, até aquelas empresas contratadas para a coleta de lixo urbano, não é, para operações tapa-buraco, tudo isso, empresas terceirizadas pertencem a quem? Aos mesmos grupos e se encontram em nomes de laranjas. Então os caras ganham de toda forma. Quer ver uma coisa? Monitoramento de trânsito, radar. Geralmente a empresa pertence ao mesmo grupo. É a mesma empresa de gerenciamento de multas, é a mesma empresa que autua, é a mesma empresa que coloca os radares, é a mesma empresa que faz a aferição dos equipamentos. E tanto dinheiro de tanta multa, de licenciamento, de tanto imposto, que você não vê em nada. As BRs e BAs outras estradas estaduais, vicinais, municipais, federais, completamente esburacadas há anos. Se gente vai morrer, acidentes acontecem. Ninguém tá nem aí, cara. O negócio é o lucro. Então, se o Bolsonaro tiver peito e prestígio para aprovar um decreto como esse, isso não vai ficar barato. Se ele vigorar, não vai ficar barato, porque vai ter que entrar em negociata. E se vigorar, o que vai ter de processos aí para tornar a ação inconstitucional, para questionar, para suspender a politicagem enquanto este povo não acordar, sempre vai se sobrepor a qualquer possibilidade de melhoria da qualidade de vida desta mesma população brasileira, senhor Evaldo Silva. Não sei se o senhor concorda, discorda, acrescenta, retira alguma coisa. Concordo e eu acho, não vai, eu não creio que venha por MP. Diga-se de passagem, perdoe cortar esse raciocínio, né? MP é uma medida provisória que tem força de lei, entra em vigor imediatamente, mas ela tem um prazo para ser analisada, senão caduca. Aí a gente já sabe como é que é. E o governo Bolsonaro tem sido um governo recordista em não ter o Congresso trabalhando, porque já que as MP têm caducado, é em virtude da Câmara não votar, ou o Congresso, quando a gente fala nas duas casas, né, não votar as MP, que muitas delas são importantes para os estudantes, como foi a questão da carteira estudantil gratuita e outras coisas mais. Mas, como eu estou muito educado hoje, eu vou ser bom exemplo, eu vou de pauta, cara. Diga assim, ó, diga aí, olha para mim e diz assim, muito bem, velho. MEC divulga diretrizes para a volta às aulas presenciais, mas não estabelece data para o retorno. Estudantes de Prado, na Bahia, voltaram às aulas com máscaras e marcações no chão para estimular o distanciamento. Eu estou falando assim porque eu fico triste com isso, viu? Aumento no número de casos na região fez com que a prefeitura decretasse fechamento. O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira diretrizes para as voltas às aulas presenciais. Entre elas estão o uso de máscaras, distanciamento social de 1,5 metro, estímulos a reuniões online e afastamento dos profissionais que estejam em grupos de risco. Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país, suspensa desde março. Segundo o balanço do MEC, entre as 69 universidades federais, 54 estão com atividades suspensas, 5 com atividades parciais e 10 com atividades remotas. O monitoramento pode ser visto no site do MEC. Estudantes, pais e professores narram o apagão do ensino público na pandemia. Com a debandada de alunos, escolas de educação infantil começam a desaparecer na pandemia. O protocolo com medidas de biossegurança trata sobre a comunidade acadêmica, medidas protetivas individuais e coletivas, cenários comuns como salas de aulas, transporte coletivo e atividades laborais, entre outras. Ele foi elaborado para orientar as ações em universidades e instituições de ensino federais, ensino federal,
mas poderá ser usado como diretriz para as elaborações de documentos semelhantes nos estados, segundo o secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel. A portaria com as diretrizes deverá ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, Marconi, mas já está disponível no site do MEC. O MEC afirmou que o documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar que conta com um médico pneumologista. Entre as medidas estão considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco, uso de máscara obrigatório, medição de temperatura no acesso às áreas comuns, disponibilização de álcool em gel, volta ao trabalho de forma escalonada, manter a ventilação do ambiente, considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco, priorizar reuniões e eventos à distância, mas tudo bem. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 metro, manter cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais como brinco, anéis e relógios, não compartilhar objetos, incluindo livros e afins, elaboração quinzenal de relatórios para monitorar, avaliar o retorno das atividades. Blá, 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 muito blá, blá, blá. Eu, Marconi, sabe muito bem qual é a minha posição. Acho que o vírus chinês já vai ser passado, porque está chegando outro, já está na fila. Que também é chinês. Que também é chinês, a fila é grande, mas a verdade é que as universidades, a Lana está ali dizendo, ô Glória, mas as universidades, Lana, naturalmente já não conseguem ter suas aulas, eu estou falando das federais, né? Elas já naturalmente não conseguem ter as suas aulas, o seu regramento observado por alunos, professores, por membros daquela escola, não consegue se respeitar. Olha, eu vou falar um simples fato: proibir estacionar. O aluno vai, estaciona. Olha, aqui não pode. Não pode, ela está falando foi da pauta, então que ela deu glória, viu, Marconi? Ela está me seguindo ali, está dizendo que foi a pauta. Não pode fazer isso, o aluno vai, faz. Então, regramentos nas universidades, ainda mais nas universidades onde os alunos, historicamente, hoje o Brasil tem nas universidades pessoas que não conseguem cumprir as regras e as leis. Quando o ministro Weintraub, que vai fazer muita falta para a gente, olha, por mais que as pessoas falem mal... Mas foi por isso que pediram a saída dele. Pois é, vai fazer muita falta pela sua postura, pela sua dedicação. Olha, e esses dias em casa a gente conversando, e hoje pela manhã teve uma live de uma professora, e ela, eu não sei se a gente vai conseguir, eu mandei até um link para você aí, mas é no YouTube, eu acho que a gente não consegue ainda, né, botar no ar, mas uma professora doutrinando uma criança. E a mãe, eu acho que a mãe observou o vídeo e fez com que esse vídeo chegasse até uma deputada que colocou isso no plenário. A professora dizendo que o governo que aí está é um governo fascista e falando com a criança que o bom é o socialismo é a paz, é amor, tal. Tem um vídeo sobre isso, tem vídeo sobre isso. E aí você precisa entender, pai, mãe, vocês que estão nos ouvindo aí pelo Vale, vocês que estão nos ouvindo aí Alagoinhas Velha, Calu, no Estevão, pelas rádios que nos retransmite, é que quem tem que tomar conta do seu filho, dos filhos, são os pais. Ah, mas eu queria tanto que essa professora, né, Elson? Eu queria tanto que essa professora fosse eternamente a professora da meu filho. Por quê? Porque ela meu filho gosta tanto dela, obedece a ela, é carinhosa. Meu filho, quando vai pra aula com essa professora, é um amor. Quando tá chegando... Pera aí, mãe. Pera aí, pai. Se você não consegue dar educação ao seu filho ao ponto dele te obedecer, se você estabelece as regras através da professora... Se você transfere para a professora esse poder que é controlar e educar seu filho, tem alguma coisa errada, e muito errada nesse país. Então, por mais que nós tenhamos, porque o Bolsonaro já vai para o 4º ministro, pode ter 10, Marconi.
O ministério tem que trabalhar independente de ter um ministro. Mas, para você, pai, para vocês, vamos falar no pais, né? Porque tá até difícil isso agora no Brasil, que querem nos regrar, né? Que tem que dizer pai e mãe, não, pais. Eu sempre aprendi isso, que pais quer dizer pai e mãe. E eu não vou mudar isso, a gente não pode mudar isso. Não, isso daí surgiu o tal politicamente correto. É, porque tem filho que é pai, mamãe, pai. Não, os pais. Olha, tem muita gente, só para colaborar com isso aí, tem muita gente que vem com aquele lance de... Isso começou com partidos ditos de esquerda, e aí eu não estou criticando nenhum partido de esquerda nem de direita, eu acho uma baboseira, com todo respeito à forma como vocês escolhem se dirigir às pessoas. Agora, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde a todos e a todas. Vem cá, o ser humano, tem que dizer, ser humana também? Então essas baboseiras aí, meu irmão, para fazer média com determinados grupos, aí repito sempre o Jean Willis com aquele, acho que o maconheiro tem que sair do armário como o gay. Você acha? Ou ele é maconheiro, peraí, ou ele é maconheiro, ou é mera questão de fazer média ali, porque sabe que a quantidade de votos é bem considerável. Você viu o vídeo de Freixo dizendo que o Supremo... Eu não me refiro sobre um cara como esse. Olha, o Supremo precisa ser provocado para que pequenas porções de droga não possam ser consideradas, porque os jovens têm que... Peraí. Olha, gente, nós estamos caminhando para momentos tão difíceis, tanto na justiça... E quantos anos você tem? 20 anos, Marconi. Tanto na justiça, quanto na política. E você vê, um deputado... Isso é natural, porque do PSOL é normal. Defender que pequenas quantidades de drogas tem que ser aceita. Aí já joga logo para onde? Pro Supremo. Vai cair no colo de quem? De Xandinho. Ou de Xandinho, ou de... Do Fachin, do Zé Faca, porque um proibiu a ação da polícia nos morros do Rio e o outro tá aí, agora já até estabeleceu prisões de jornalistas e mesmo você formado com a carteirinha, do jeito que o Brasil tá indo, meu amigo, se você for contra gosto de alguns, com esta lei que foi aprovada ontem no Senado. Olha só, olha como esse país está vivendo um momento complicado e você, mãe, você, pai que está nos ouvindo agora, preste atenção, você saia do armário. Marco? Saia do armário. Eu diria, assuma a sua obrigação, sua responsabilidade para com os seus filhos. Olha, quando eu me refiro aqui a partidos que se dizem de esquerda, eu não estou aqui dizendo o que é bom. Se é esquerda, se é direita, se é centro, para mim qualquer... Nós assunto específico. Para um assunto específico. Qualquer pessoa de qualquer lado, cor, partidária, sigla, ideologia, que defenda que os pais em casa não são autoridade, que criança e adolescente tem que ter o seu espaço, a sua privacidade, que o professor não é autoridade, que a polícia não é autoridade, que pode usar droga numa boa, descriminalização do uso de drogas, não é? Legalização do aborto. Qualquer pessoa que defende isso não quer o bem de ninguém. São pessoas que não merecem a sua credibilidade, muito menos o seu voto. Pode ter certeza disso. O que fizeram com este país do começo da década de 90 para aqui, destruíram o ensino. Fizeram um exército, formaram um exército de alienados que cresceram, geraram descendentes, e eu sempre digo, quem não aprendeu nada não tem nada para ensinar. Banalizaram tudo. Polícia não é respeitada, as regras não são respeitadas, pessoas que se dizem e até que eventualmente são professores universitários que têm obrigação de dar exemplos, mulheres, professoras universitárias com vestidos curtos, só puxa a roupa íntima de lado, defecando e urinando sobre a foto de qualquer, quem quer que fosse, de um candidato a presidente, em local público, fumando maconha, tomando cachaça. Vários corredores de várias universidades, estabelecimentos de ensino, principalmente federal. Os corredores parecem aqueles corredores daquelas prisões. Quem assistiu a série Prison Break vai saber o que eu estou dizendo. Procure aí. Parece aqueles corredores de penitenciárias das piores que o governo norte-americano mantém presos de altíssima periculosidade, pelo menos na ficção, na ficção, pelo menos nos filmes.
na dramaturgia. E aí, se olha num canto, tem um grupo fumando maconha, no outro tem um grupo transando. Peraí, bicho, é isso que vocês querem? Aí se dizer que é normal usar, inclusive, dinheiro público para exposições de um babaca, um imbecil, um idiota que deveria ter saído de lá debaixo de cacetetada, preso, nu, dizendo que é arte, e uma idiota, uma imbecil que se diz mãe levar uma criança e deixar a criança apalpar o corpo deste outro babaca nu, uma peça intitulada Macaquinhos, com um bando de imbecis correndo em círculos nus, o que vai imediatamente atrás, com o dedo enfiado no orifício anal do que vai à frente. É arte! É arte! Olha o que fizeram com este país. Você em casa não pode mais falar alto com seu filho que o Conselho Tutelar, pois eu já disse, Conselho Tutelar de Alagoinhas, Bahia, atenção, eu disciplino meus filhos, não tenho garantia de nada, mas quando precisam apanhar, apanham. Quando eu preciso ser incisivo, sou. Se quiserem na minha porta, pode colher depoimento de vizinho, pode colher depoimento dos meninos, fiquem à vontade. Mas vocês não vão me dizer como eu devo educar meus filhos, porque eu posso ter até um dissabor com um ou com os dois. Jeová Deus, torço para que Jeová não permita isso, nem comigo, nem com pai, nem mãe nenhuma. Mas, se eu tiver que ter um dissabor com um ou com os dois, não vai ser por omissão de minha parte, não vai ser por omissão da parte da mãe deles. Porque eu não vou entrar nessas novas metodologias ou concepções educativas que os senhores pregam. Programas infantis ditos para crianças que fazem apologia a diversas coisas aterrorizantes. E eu não vou entrar nisso. Eu tenho o direito de educar os meus filhos e a obrigação, antes de mais nada. E eu sugiro que você, pai, você, mãe, você que é responsável por crianças e adolescentes, façam o mesmo. Façam o mesmo. Não caia nessa conversa fiada, dessa anarquia, dessa balbúrdia, dessa bagunça, porque fizeram isso para gerar exércitos e mais exércitos de alienados. Repito, não estou me dirigindo a nenhum partido ou a nenhum político em específico. Eu estou dizendo que todos aqueles, a meu ver, e estamos num programa chamado Opinião, que defendem esses modelos aí, que dizem que você não pode ser autoridade, que aprovaram lei antipalmada, não que eu seja a favor de pancada, porque pancada não conserta ninguém. Antes de você exigir dos seus filhos, seja o exemplo que você quer que eles sigam. Porque nossos filhos não costumam nos ouvir, costumam nos imitar. Não adianta você dizer que fumar é errado, se seu filho vê você com cigarro aceso entre os dedos, baforando fumaça por aí. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, nunca convenceu ninguém. E notem os senhores o que éramos há 30, 35 anos atrás com relação à obediência, às regras, às leis, às instituições, às pessoas, independentemente de elas serem autoridades constituídas ou não. Mas era mais velho, falou, baixava-se a cabeça. Era inconcebível retrucar, encarar os pais. Eu conversando, já disse isso outras vezes, com psicólogos que me disseram, Marconi, eu recebo muitos pais, mães, que vêm aqui aterrorizados porque têm medo da reação dos filhos ao terem que dizer não, e não conseguem dizer não. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Quem falou que criança e adolescente tem que ter privacidade? Então, todos esses, independentemente se eles são esquerda, direita, centro, se ficam embaixo da cama, em cima do muro, pouco me importa. Quem defende isso pra mim não merece a sua credibilidade, muito menos o seu voto. E aí vão dizer o quê? Olha o que o país se transformou. Olha a inversão de valores. Toda vez que você tenta disciplinar, não pode, que é autoritarismo. E o que é que eles fazem? Introjetando na cabeça do jovem, de uma criança de 5, 6 anos, você pode escolher se é menino ou menina. Peraí, cara. Tudo demais é sobra. Tudo demais é sobra. Que você tenha e goste e siga, paute suas ações enquanto cidadão pela ideologia político-partidária que você entende ser correta, é um direito seu. Faça com seus filhos o que você quiser. Só não reclame, não chore o leite derramado depois. Agora, impor isso, não. Esse ativismo é em prol de uma ideologia para que sejam produzidos zumbis em série? Não. Isso aí acho completamente equivocado, desnecessário, lamentável e é extremamente prejudicial. Estamos num programa chamado Opinião, repito, para encerrar o comentário por agora. Os senhores não precisam pensar como eu, não precisam concordar. E nós, ao discordarmos, não precisamos nos ofender. Podemos e devemos nortear nossas discussões através ou pela diplomacia e não vamos entrar em nenhuma discussão que queiram levar para o lado da ideologia político-partidária. Evaldo Silva.
Vamos de pauta, vamos falar do vírus chinês. Teste de vacina de Covid-19 funciona e Pfizer. Pfizer, é isso? Pfizer. Só Pfizer? Olha aí, a Alana não fica rindo não, viu? Pode produzir 1 bilhão de doses. A vacina experimental contra o novo coronavírus produzida pela gigante farmacêutica Pfizer, em parceria com a empresa de biotecnologia BioNTech, teve bons resultados em testes com humanos. Segundo a revista Exame, a novidade foi divulgada no site Medrix, principal distribuidor de descobertas científicas que ainda não foram revisadas por pares. Os resultados ainda não foram publicados em nenhum jornal científico. Peraí, Marconi, exatamente. Segundo a publicação, a vacina foi aplicada em 45 voluntários. Ela estimulou a resposta imune dos pacientes saudáveis, mas também causou efeitos colaterais, como febre, em doses mais altas. O imunobiológico foi capaz de gerar anticorpos contra o vírus chinês e alguns deles neutralizaram o vírus, o que pode significar que é capaz de parar o funcionamento dele. Ainda não se sabe, porém, se esse nível mais alto de anticorpos é realmente capaz de gerar imunidade à doença. A Pfizer irá conduzir novos estudos em breve para provar que quem tomou a vacina é 50% menos vulneráveis ao vírus. As próximas fases do teste também serão focadas nos Estados Unidos. Caso tudo corra bem, a expectativa da companhia é produzir até 100 milhões de doses da vacina até o final deste ano e mais 1,2 bilhão até o final de 2021. O resultado positivo dos testes fez com que as ações da Pfizer subissem a mais de 4% na Bolsa Americana. Será que deu para entender? Olha o que eu peço aos nossos ouvintes, que prestem atenção ao que está por trás. É a nova corrida do ouro. Olha o que é que está por trás das notícias. Nada por nada. Bilhão até o vírus, a vacina, não tem nada de verdade ainda. Fez testes em 45 pessoas, gente. Eles fizeram teste em 45 pessoas. Ô, Charles, meu brother, faz o seguinte, manda também a sua mensagem aqui no YouTube, porque no Instagram fica difícil de ler, já tem 2 mensagens grandes que o Charles participa. Se você puder até mandar pelo 759-9848-8400, também eu fico grato, que fica melhor de ler do que a gente lê a idade tá chegando, cara. E olha só, então, o vírus, a vacina não existe. Existe uma especulação de vacina. Existe uma possibilidade de vacina. Mas o que eles queriam, eles conseguiram. Você sabe o que é isso aqui, gente? 4% na Bolsa Americana? Hein, Marconi? Quanto de grana a Pfizer levou? E vocês vão ver isso semana após semana. Semana após semana. Não existe seriedade no Brasil, no mundo. Não existe seriedade no combate ao vírus chinês. Existe política, existe muita gente atrás de grana, e é muita grana, imagine. Vamos ouvir áudio aqui? Bora. Isso que maravilha, adoro. Boa noite, Marconi, boa noite, Evaldo, boa noite a todos os telespectadores aí do programa Opinião. Diante dessa pandemia que estamos vivendo aí, do coronavírus, lá na China já está surgindo outro. Estão usando porcos como hospedeiro. O nome do vírus é G4A1H1N1. Estão aí em todos os sites de notícias aí. Tudo novamente voltado para a China. Já contaminou alguns chineses que trabalham com porcos lá. Tem um poder de devastação epidêmico também. Os cientistas falaram que ainda está em fase de estudos para saber se pode virar uma nova pandemia. Tudo voltado para a China. Impressionante como tanta desgraça que está acontecendo. Tudo voltado para um país.
Eu não sei não. É uma verdadeira guerra biológica. Eles estão tomando conta do mundo sem dar um tiro. É impressionante. É chamar por Deus e ver no que vai dar aí. Então, boa noite a todos. Não está livre de isso desencadear para muitos não só uma nova ordem mundial, mas também a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? É muito provável que, se isso venha a ocorrer, tomara que não, mas se vier a ocorrer, tenha alguma relação com toda essa questão dos vírus que muito comumente tem vindo nos últimos tempos, made in China. Bom, vamos aqui às mensagens através do Facebook. Aí, agora foi. Bonito. Vamos para mim. Anderson Oliveira Santana, boa noite. O pessoal do Petrolar ligado. Rosa Paixão, abençoada noite a todos. Marley Melo, opa, vai começar, já começou. O melhor programa jornalístico da região. Programa Opinião, simplesmente outro nível. Valeu, cara. ADR Silva, tô ligado aqui no Vale, em transmissão com a Rádio Nova FM 91.1. Floresvaldo Santos, boa noite. Marconi Evaldo, estamos juntos ouvindo o programa Opinião. Obrigado. Quem mais aqui? Jadson, aliás, Jean Ornelas. Edson Gomes tinha razão, o inferno é mesmo aqui. O inferno é aqui no planeta Terra, com as drogas, a fome, as dívidas, a criminalidade, as injustiças do mundo, as doenças, as desigualdades sociais. Marley, Marconi, essa jogada também atingiu a nossa ferrovia, que estes grupos de investidores conseguiram sucatear para inviabilizar o seu uso. Marley, eu já disse isso outras vezes. Quantas empresas de transporte rodoviário você conhece que atuam no Brasil? Agora, quantas de transporte ferroviário? Mário Souza, boa noite a todos da bancada. Cristina Suzar, oi meninos, boa noite. Marconi Evaldo, Marley Melo. Quer saber que temos a presença de um colega de curso de jornalismo, e isso é o Ícaro, que está aqui para falar. Pereira, né? Ícaro Pereira. Hoje eu estou com uma mente mais fraca do que de costume. A idade. Daqui a pouco o Ícaro vai dar uma palavrinha conosco. Francisco Ferreiro, jornalismo sério de Alagoinhas. Só tem no programa Opinião. Deixa eu ver mais, Marley. Isso aí, Evaldo Silva, disseste tudo. Nós, brasileiros, o maior desafio a ser cumprida é uma área comportamental. É na área comportamental. Precisamos rever os nossos conceitos. Thelma Santos Araújo, verdade. Lela Canton, certíssimo. Cristina Suzar, amém. Para todos nós. Gil Oliveira, muito bem, certíssimo. Também educo minha filha da maneira que acho certo e precisa apanhar sim. Cristina, travou a língua do inglês? Foi, Evaldo? Enfim, o que ela pergunta aí. Tá no Facebook. Renilda Silva, boa noite. Deus abençoe vocês, amém. A todos nós. Girleide Alves dos Santos, tô ligada aqui na Cardosa. A Maria Clara também dando um legal enorme ali pra gente. Muito obrigado. Olha, voltando aqui um pouquinho. Tem um aqui, deixa eu ler aqui. Lê aí. Charles, os jovens já percebemos há tempos que estão se tornando alienados, mas quando vejo que o senhor e a senhora, chefes de família, se alienando, dá nojo com a conveniência do Estado. Outra mensagem dele aqui, porque, vamos lá, a ideologia dá voto. Os canalhas defendem jovens, mulher, homossexual, negro, porque são pautas que mexem com as pessoas. Por isso, eles usarão cada vez mais para alienar os burros. Isso aí foi mensagem de Charles. Charles Oficial, né? Que ele chama Charles Oficial. E sobre isso, Marcos, sobre essa questão... Deixa só para você comentar com mais tranquilidade, dizer o seguinte, você falou instantes atrás, você leu, inclusive, a notícia do protocolo, já que o MEC vem se mobilizando para o retorno às aulas. Olha, apesar de muitas vezes, eu confesso aos senhores, e como formador de opinião, ainda queiram alguns ou muitos ou não... Queiram muitos ou não, mas pela profissão que eu exerço continuamente há quase 30 anos, tô velho, sou formador de opinião. No melhor dos sentidos, eu não quero, inclusive não visto essa alcunha, por assim dizer, de formador de opinião na prática, porque eu apenas expresso a minha opinião e sempre deixo claro, ninguém precisa segui-la, acreditar nela, pensar de forma igual. Mas eu digo o seguinte...
Muitas vezes me passa pela cabeça que essa pandemia seria a maior farsa do século, talvez de todos os séculos. Mas, como eu não tenho elementos científicos, eu não sou da área de saúde, eu não vou arriscar, não vou desafiar o mal, eu vou seguir todos os protocolos, por mais rígidos e esdrúxulos que sejam, e são, vou seguir, vou me cuidar sim por mim, por meus familiares, parentes, amigos, por todas as pessoas, em respeito às autoridades, concordando ou discordando. Meus filhos não irão à escola mais esse ano, podem ter certeza, é melhor repetir um ano, embora não vá se poder reprovar ninguém, do que... e isso pode soar contraditório para aqueles que gostam de criar polêmicas desnecessárias. Se é contraditório, sim. Acredito que é politicagem e sei que o vírus existe e mata, mas esse terrorismo tem a ver com uma nova ordem mundial, com uma rearrumação de poderes, com interesses muito sérios. Muito sérios. Posso pegar daqui a pouco e morrer? Pode, tomara que não aconteça nem comigo nem com ninguém. Mas eu não nego a existência do vírus. O que eu falo é do alarde e de toda a pressão e todo o terrorismo. Não sou da área de saúde, não sou virologista, infectologista, cientista, não vou arriscar. Vou parafrasear minha avó sempre, o melhor das cartas é não jogar. Então eu prefiro que eles não vão mais à escola esse ano, principalmente o caçula, do que arriscar. Por mais que eu acho que tem muita motreta aí. Porque é o seguinte, do adolescente em diante já há uma consciência, dizer, olha, não fique perto do colega, mantenha uma distância segura, use a máscara. Já tô de saco cheio desse negócio de álcool gel. Se está no estabelecimento, água e sabão, água corrente e sabão, que o aluno possa ter lá o seu vasinho com álcool em gel para uma eventualidade, para o momento em que ele não tem acesso à água. Ótimo, maravilha. É bom ter na mochila, ter no bolso. Mas só fala em álcool em gel. Quem está ganhando dinheiro com isso? Produtores de álcool em gel? Água e sabão. E aí, do adolescente em diante, repito, há uma consciência para dizer mantenha o distanciamento, não manuseie o objeto de ninguém. Ao chegar, leve o seu borrifador na mochila, olha, passa ali na carteira, não é, na mesa, se o lápis, a caneta caiu no chão, limpe, enfim. Mas uma criança, quem tá nas fases iniciais da escola, vai ter isso? Não vai. Não vai. A criança está conversando, está brincando com outra, abraça, cai por cima, espirra, tosse. Ele não tem o discernimento. Então, eu, sendo você, que tem criança pequena, não enviaria mais esse ano para o colégio. Se vai repetir, se vai atrasar, tantas coisas já estão acontecendo. E esse ano conta? 2020? Não vai contar. Vai ter... Olha, quem já fez o CPA e o famoso CPA, todo mundo vai ter que entrar no CPA. Pois é, infectologista, eu vou de pauta para a gente deixar para o finalzinho os nossos comentários, que nós temos ainda um tempinho. Infectologista rechaça a possibilidade de reinfecção. Reinfecção, esse aí é o Badaró, sabe, que disse o seguinte, que mais de 40% dos pacientes que ele recebeu no hospital dele não tinham Covid. E era obrigado a testar Covid-19. Aí depois tomou uma reprimenda ou algo mais, algo diferente, ou as duas coisas, e aí já mudou o discurso, tal qual o Drauzio Varela. Eu vou ler só o que ele falou. Isso está criando uma insegurança nas pessoas e um temor imenso. Começam a veicular aquele cientista de trás de computador, que não vê doente, não sabe como a doença se comporta e começa a fazer anúncios de coisas que não tem uma documentação clara. A primeira delas é a questão da reinfecção. Não está realmente comprovado que haja reinfecção. Seria uma surpresa muito grande que um vírus, que em geral deixa uma imunidade duradoura, a não ser que haja uma modificação genética que a pessoa não tenha desenvolvido essa imunidade. Não é o momento de dizer que as pessoas vão ter reinfecção, disse Badaró em entrevista a Mário Kertz. Olha, Marconi, por falar nisso, e você me deixou... Ainda tem outro comentário dele aqui. Como é comentário dele, eu vou ler. A chance dele desenvolver a doença é, para não dizer zero, quase impossível. O sistema imunológico, se o indivíduo não tem outras comorbidades ou uma deficiência imunológica, ele vai responder bem. Não acreditar na ciência de computador, que analisa um dado ali ou outro ali, dizendo que não pega. Estou há 4 meses vendo doentes. Ninguém votou e não houve nenhum que teve reincidência. Eu estava assistindo uma live do Alexandre Garcia, na verdade já tem mais de 1 milhão
mais de 1 milhão de visualização a live. Aliás, com vários médicos. sobre essa live, eu vi uma médica que atua em Ilhéus, postaram um vídeo. Eu já botei também no Instagram. Pedindo ao presidente que a ajude urgentemente com a cloroquina. Com a cloroquina. E nesta live, aí gosta, quem não gosta. Você acha que a OMS ia apoiar o uso da cloroquina, sendo que o Brasil fabrica e é barato? Olha, por falar em OMS e falar em ONU, olha, você conhece... É porque a gente às vezes mistura muita coisa, mas você conhece Peter Neal, principal autoridade de direito das crianças na União das Nações Unidas, né? Na ONU, foi preso depois de se declarar culpado em 5 acusações relacionadas ao estupro e agressão indecente a uma criança. Então, o cara que era na ONU responsável pelo órgão, né, Messias, que cuida das crianças, ele foi preso por pedofilia. Aí você vai para OMS, fica até gago. E lá, o que o nosso amigo Badaró tá falando aqui, que são médicos, ele tá criticando a OMS. Essa crítica aqui é direta à OMS, que são médicos que estão por trás, né? Só por trás. Da Pastor Miranda também, que já mandou mensagem, a gente tá ouvindo na estrada, mas tá ouvindo bem. Muito obrigado, Pastor Miranda, pela audiência, pela parceria. Os médicos naquela reunião com Alexandre Garcia, numa live, assistam. Eu acho que a produção pode até depois botar o linkzinho aí. Mas esta live, os médicos falaram das suas práticas, o dia a dia deles, Marconi. E aqueles médicos, e um dos médicos até falou, referente aos profissionais, que que resolveram não utilizar a cloroquina, não quis utilizar anterior, mesmo por precaução, a cloroquina, tiveram, o restante da equipe não teve o vírus chinês. E outras pessoas também que não votaram ou não chegaram a ficar na UTI, a ir para a UTI. Então, as experiências contadas por aqueles médicos ali, do dia a dia dentro de um hospital, no dia a dia deles, tratando com pacientes positivos e até os negativos, que em alguns casos foram negativos, mas tinham todas, e hoje estive conversando com um colega que teve todo, Marconi, tudo que um paciente com vírus chinês tem e não teve, e foi negativo o resultado. Olha, é meio complicado a gente fazer certas afirmações porque é preciso estar embasado em provas. O que eu digo sempre é o seguinte, Evaldo, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS, a Organização das Nações Unidas, nem médico é. É o Zé Pateta. Não, ele é um pesquisador, não é médico, não é infectologista, não é virologista, escondeu 2 epidemias no seu país natal, é um colaborador do governo chinês há muito tempo, foi colocado lá pela China. Entendeu? Então, assim, qual é o conhecimento que esse cara tem para dizer, olha, e ele tá falando, o pior ainda está por vir. Ele é aquele personagem do Chico Anísio, que era o Urubulino, que só fala de desgraça. Ele nunca fala de coisa boa. Aí, o Dória me vem com uma entrevista hoje, estamos bem perto do platô. Olha... mecânico ele, é? Do platô. Se for platô, corrente, colar da embreagem, enfim. Tem muito político falando, muita autoridade sanitária também falando, desde o começo de março, olha, do dia tal ao dia tal, passaram... Que pico é esse que nunca chega? Aí vem essas ações a partir de data tal, vamos colocar uma barreira ou vamos fazer lockdown. Como eu disse aqui semana passada, cara, vocês discutem, o vírus senta na mesa de negociações com vocês, Sabe, são coisas que não fazem o menor sentido. E aí, quando alguns países decidem que ninguém aguenta mais o confinamento, reabrir, aí ele vê, olha, não é o momento de reabrir, porque o pior tá por vir. Só fala de desgraça. Aliás, ele já tem uma cara de urubu mesmo, sem querer ofender a ave de rapina, mas já tem aquele cara de agourento, o Ghebreyesus. Então, a Organização Mundial da Saúde vive de especulação também. Não à toa o Donald Trump cortou. Não vai mais receber. E agora estão dizendo que tem um déficit de vários bilhões de dólares
para ações de combate à pandemia. O que o MF fez até agora no seu terrorismo? Que nada das ações tá valendo. Que nada que foi feito até agora deu certo. Ou o vírus é invencível. Não é que deu certo. Na verdade, ele diz o seguinte: pode fazer tudo, mas o vírus continuará crescendo. Aí precisa ser chefe da OMS para saber disso. Me faça uma garapa, viu? Tenha santa paciência. Para isso. Eu vou com a muita última... grana, meu amigo. Mas quando a gente tem 2 minutinhos com a Rádio Vida, eu vou com a última notícia para os nossos ouvintes terem consciência do que a gente botou na pauta, né? A Petrobras vai elevar novamente os preços da gasolina e do diesel nesta quinta-feira. Será o 7º aumento seguido no preço da gasolina, que subirá em média 3%. O reajuste no diesel de 6% é o 4º consecutivo. Com a sequência de altas, a gasolina voltou a ter o preço médio nos postos acima de R$ 4,00 por litro na semana passada. Desde o começo de maio, quando foi iniciado o ciclo de aumentos, o preço da gasolina nas refinarias da estatal acumula alta de 53%. A partir desta quinta, o produto será vendido pela empresa em média por R$ 1,57 por litro. O preço do diesel acumula uma alta de 32% desde o início de maio. Os reajustes acompanham a recuperação do preço internacional do petróleo após o relaxamento das medidas de isolamento social na Europa e nos Estados Unidos. Em junho, a cotação do Brent, negociado em Londres, subiu 7,4%, fechando o mês do 41,15 dólares, ou mais ou menos R$ 221. Para os importadores de combustível, a sequência de reajustes da Petrobras ainda não é suficiente para acompanhar a recuperação das cotações internacionais, mantendo os preços no mercado interno com defasagem e impedindo a importação de produtos por empresas privadas. A política de preço da Petrobras prevê o acompanhamento das cotações internacionais, considerando ainda a taxa de câmbio, os custos de importação e margem de lucro. Olha, dá para a gente fazer um programa inteiríssimo, falando só da Petrobras, da Petros, dos sindicatos, do dinheiro dos aposentados, dos problemas judiciais. Dá para a gente passar uma noite toda, uma tarde toda falando sobre isso, Marconi, porque revolta o pessoal. Quero me despedir, né, do pessoal da Rádio Vida, que agora vão ficar... Olha, a Voz do Brasil é importantíssima, viu? É importantíssimo você assistir, ouvir a Voz do Brasil, onde você tem informações diretas da fonte, né? Então, não desliguem a Rádio Vida, continue ouvindo a Voz do Brasil, mas liguem lá o YouTube, o Facebook, para acompanhar, continuar acompanhando, que tem mais programa Opinião, Marconi, tem mais informação, vamos bater um papinho, né? Com o estagiário, Nesse tempo aqui, agora, vou de mensagem. Agora você parou. Vamos lá na de Charles. Eu não sei se você parou aqui em Charles. Isso, né? Em Charles. Vou lá, Charles, agora com sua mensagem. Ideologia da volta. A Canalha defende jovem mulher. Isso aí eu já li, Charles. Boa noite, Marconi, Evaldo. Desejei lá no Instagram. Isso, valeu. Se eu pegar o coronavírus, irei exigir do médico cloroquina. Caso ele faça corpo mole para me dar. Cristina Suzá. Por mim, este ano era para ser cancelado. As aulas online é uma verdadeira piada. Minha filha está tendo dia que só tem 1 hora de aula, porque o aplicativo só dá 1 hora. Aí não querem comprar o aplicativo, né? Zé Gomes, estou ouvindo do meu isolamento social em casa. Valeu, Gomes, que também faz parte da Rádio 2 de Julho, na bancada do Primeira Mão. Grande Gomes, futebol tá vindo, viu, Gomes? Hoje tem Flamengo, né? Pelo YouTube, viu? Pelo YouTube. E Facebook também, né? Olha aí, ó. Meu textão anterior é completando o que o senhor Evaldo pediu para falar aqui. Desculpe. Era só ir para a segunda parte, mas acabei colocando também a primeira. Valeu. É isso mesmo. Assistindo o programa Opinião pelo YouTube e comentando pelo Facebook, sem dúvida é a melhor de Alagoinha nos dias atuais do Brasil. Valeu, Charles. É isso mesmo. E a gente, mesmo com todas as ações de alguns políticos sem vergonha, de alguns senadores tentando limitar as redes sociais, não caiam naquela conversa bonitinha dizendo que o que foi votado é para trazer regulação, nada, é para limitar, gente.
Vocês que estão aí no Instagram, daqui a pouco eu volto. Só tenho 25 segundos, daqui a pouco eu volto. Mas eles querem nos limitar. Eles querem que realmente colocar mordaças, né? Plagiando um pouquinho o programa de Nália. Eles querem que a gente faça exatamente como a grande imprensa faz. Ou a imprensa grande faz, né, Marconi? Como você diz, né? Mas não dá, gente. Não dá pra gente ser... Olha, aqui pelo YouTube, aqui o João diz dupla dinâmica. Quanto a verba gasta para e paga a TV Subaé? Porque com medidas educacionais combate-se Covid, nada de gastos. Jutaílson Ricardo, boa noite, família Opinião, estamos aquartelados em casa, tranquilidade. O João diz, o pior da nossa cidade é ver uma cidade com sensação de abandono e ninguém fazer nada. Hoje, entre os infectados, aparece mais um internado e uma criança de 3 meses. Onde vamos parar com esses desmandos? Enfim, bom, já estamos nos encaminhando para a parte final da edição de hoje, nos despedimos do pessoal da Rádio Vida FM 105,9, mas temos aqui na bancada o Ícaro Pereira, ele que é estudante de jornalismo e veio fazer uma visita à Rádio 2 de Julho, já tinha passado pelo programa da Naila, o Sem Mordaços pela manhã, e agora visitando também o programa Opinião. Ícaro, boa noite, bem-vindo à bancada do programa Opinião. Você é estudante de jornalismo? Sim, sou estudante de jornalismo. Boa noite a todos que nos acompanham aí nas redes. É um prazer estar aqui na Rádio 2 de Julho, no programa Opinião, com Marconi William e Evaldo Silva. Você estuda jornalismo em outra cidade, não é isso? Isso, eu faço jornalismo em Salvador. Muito bem. E você já está estagiando? Sim, eu estou estagiando na Câmara dos Vereadores, lá mesmo em Salvador, na assessoria de comunicação. Pronto, e você escolheu essa área, você sempre teve essa identificação com a área, você foi experimentando, viu que gostou, como é que surgiu essa vontade de trabalhar nessa área? Desde a minha infância, na verdade, Marconi, eu sempre gostei desse trabalho de informação, de comunicação. Eu sempre tive uma facilidade com língua portuguesa, a redação, e esse foi um dos motivos que fizeram com que eu decidisse ingressar nessa carreira. Estou muito feliz hoje nessa trilha no jornalismo, e a cada dia eu venho me apaixonando mais por essa profissão. A gente sabe que o jornalismo, ele no desenrolar da função, no desenvolver das atividades, das atribuições inerentes à função, às vezes você é obrigado, até como forma de estratégia, fazer algum tipo de pergunta que dá uma melindrada no entrevistado. Muito embora às vezes a gente, né, na maioria das vezes a gente tente não fazê-lo, mas tem vezes que é importante. E eu vou já batizá-lo, se é que podemos colocar dessa forma. Qual a avaliação que você faz do jornalismo local hoje? Primeiro, o jornalismo local que eu me refiro, estado da Bahia, a nível regional, vamos colocar assim, e a nível nacional, com relação a tudo que está acontecendo, qual a avaliação que você faz do exercer da profissão e de como esses jornalistas têm se comportado? Pronto. É o seguinte, o jornalismo para mim é uma profissão muito bonita de você informar a população, de certa forma você acaba impactando a vida delas, seja de forma boa, seja de forma ruim, porque infelizmente, assim como em todas as profissões, existem maus profissionais, e essa é uma das coisas que me entristece na imprensa, tanto na baiana quanto na brasileira. A gente vê alguns companheiros de profissão vendendo jabás, tendo muitas parcialidades, defendendo interesses políticos. Essa é uma das coisas que me entristecem no jornalismo. É por isso que eu tento não ser tão corporativista nesse sentido. Eu tento fazer a minha parte, tento fazer o meu bom trabalho. A gente lá na universidade, a gente estuda muito grandes teóricos da comunicação. A gente sabe que a imparcialidade ela não é possível 100%, mas só que ela tem que ser sempre buscada. A gente tem que se esforçar ao máximo para chegar nessa isenção, nessa, como é que eu posso dizer, essa imparcialidade. A gente sempre tem que tentar chegar o mais próximo dela na hora de passar a informação, pois nós sabemos o poder que está em uma rádio, está em uma emissora de televisão, está em uma rede social. Essa informação ela pode chegar a milhares de quilômetros, principalmente nesse mundo de hoje que vivemos com a globalização, com essa tecnologia. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, pois o jornalismo, alguns até dizem que é o quarto poder, né? Que ele não está dentro dos 3 poderes, segundo Montesquieu, porém ele tem um impacto muito grande na sociedade. Então a avaliação que eu faço é essa. Tem bons profissionais? Tem.
mas tem profissionais que deixam a desejar, né? Porque, infelizmente, apesar de ser uma profissão bonita, ela não é tão remunerada o quanto ela merece. É uma profissão que você não vai ficar rico com ela, mas a gente faz por amor. E termina que alguns companheiros nossos de profissão acabam se vendendo para conseguir dinheiro, e eu não apoio esse tipo de ação. E qual a avaliação que você faz da sua visita a algumas emissoras de rádio, alguns veículos de comunicação aqui na cidade? É o seguinte, em Salvador também eu já fiz essas visitas, né? Eu vejo que aqui a rádio tem uma estrutura muito boa, um estúdio muito bom. Aqui em Alagoinhas a gente tem boas rádios e é isso, eu tô gostando, sim, da estrutura que eu estou vendo. Tem bons profissionais aqui na cidade também. Não são todos, mas também não cito nomes, pois eu não tenho acompanhado tanto a imprensa local aqui em Alagoinhas. Eu estou um pouquinho mais lá em Salvador, mas comparado à capital, não acho que Alagoinhas esteja muito atrás, não. Ícaro, muito obrigado pela sua visita. Espero que os profissionais e os veículos de comunicação de Alagoinhas possam ter dado uma parcela de colaboração nessa sua observação, né, para que você, de alguma forma, ao fazer essa avaliação, você também ajuda a nortear o trabalho dos profissionais da imprensa local, você ajuda com uma reflexão. E é claro que o aprendizado é sempre uma via de mão dupla, né? A gente sempre aprende, mesmo quem está começando agora, que é o seu caso, tem muito sim, desde a inocência e a inexperiência, cuja mesma é inevitável, porque a experiência só vem com o exercer da profissão, mas não tenha dúvida que você sim pode trazer e trouxe também um olhar novo, uma possibilidade de ampliar esse leque, de expandir esse horizonte, mesmo para aqueles jurássicos já, como é o nosso caso aqui, que já temos muitos anos. Talvez eu tenha mais tempo de profissão do que você de vida, muito provavelmente, mas isso não me impede em absoluto de aprender com você, e eu vou para casa hoje um pouco mais feliz e com a certeza de que aprendi também com as suas palavras. Muito obrigado pela sua vinda aqui, e sempre que desejar fazer uma visita estando de passagem por Alagoinhas, querendo vir à Rádio 2 de Julho, acompanhar, participar, quem sabe, de uma edição do programa Opinião, esteja já convidado. Muito obrigado. Bom, Evaldo Silva, vamos embora, né? Chegou o nosso horário. E ele é estagiário de um local bem já complexo, né? Já de uma Câmara de Vereadores. Já deve viver muita coisa lá por dentro. Pois é difícil mesmo, é difícil. Vamos lá. Amanhã nós prometemos ser um dia assim com muita... voltei para ele, ainda tá com ele lá, né? Pode pegar vocês dois. Amanhã provavelmente vai ser um dia de emoções aqui nesse país, com deputados, senadores votando, discussões. A Câmara aprovou em primeiro turno o adiamento das eleições, né? Pois é, então as discussões, graças ao dinheiro, né? Graças aos 6 bilhões. É muita hipocrisia, gente. É muita gente. A gente precisa realmente abrir nossos olhos, porque os políticos realmente têm um discurso. Olha, prestem atenção no nome dos senadores, nos partidos dos senadores, nos partidos dos políticos que estão envolvidos em corrupção. Não votem. Não votem. Ah, mas o candidato é gente boa, é meu vizinho. Ele é de que partido? Qual partido que ele pertence? Não vote. É sério. Temos que cortar, porque assim, olha, um vereador já serve de base para eleger um deputado que já vai servir de base. Temos que cortar o mal pela raiz. Infelizmente, vereadores, escolha bons partidos e sejam do lado certo. Porque vocês com seus padrinhos, seus deputados, senadores... Olha, se você... Marconi falou sobre recursos que chegam nas cidades. Pedrão, chega muito dinheiro. Outras cidades aqui na nossa região, chega muito dinheiro e não vemos fiscalização. E ainda conhecemos as cidades, o quanto essas cidades são mal estruturadas. E Alagoinhas, nossa cidade aqui, né, no interiorzinho, 110 quilômetros de Salvador, entregue às baratas, buracos, sujeiras e matos.
Muito bem, dito isto, vamos embora, estamos encerrando esta edição, agradecendo a você por tudo. As lives terminam, os vídeos permanecem aí nas plataformas, YouTube, Facebook, e você pode e deve rever se quiser, recomende para todos. Inscrevam-se no canal no YouTube, visitem e sigam a página do Programa Opinião no Facebook, Programa Opinião / clica no sininho e ativa as notificações, tá certo? Voltaremos amanhã com a permissão do soberano do universo, Jeová Deus. Logo pela manhã cedinho, às 6 horas da manhã, as primeiras notícias do dia, você fica por dentro do programa Primeira Mão, que tem o controle técnico de Wesley Oliveira, direção-geral de Haroldo Aze. Na bancada, este humilde apresentador, ao lado de José Gomes e Caio Pimenta. Logo depois tem Naila Brito com os 100 Mordaças. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã em mais uma edição do programa Opinião. 7h12. 7h12. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado.